Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O trânsito no estado de São Paulo mata, em média, 16 pessoas por dia. Pedestres e motociclistas são as vítimas mais vulneráveis. Especialistas defendem mais ações educativas direcionadas aos motoristas. Fabiana perdeu o pai há 5 dias. O aposentado Valdívio Santos tinha 80 anos. Ele foi atropelado na faixa de pedestres numa avenida na zona sul de São Paulo. O carro fechou a moto jogou o rapaz que estava em cima longe e a moto foi em cima do meu pai e pegou meu pai de cheio. Valdívio é uma das muitas vítimas do violento trânsito do estado de São Paulo. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram registradas quase 3 mil mortes em acidentes, 23% a mais do que no mesmo período do ano passado. As principais vítimas são os mais frágeis normalmente, né? É o pedestre, o ciclista, o motociclista, né? São mais vulneráveis. Estas imagens, gravadas na madrugada de sexta-feira, mostram um carro invadindo a calçada e atropelando uma mulher na zona oeste da capital. A vítima quebrou a perna. A condutora do veículo não tinha habilitação e estava alcoolizada. De janeiro a junho, 700 pedestres morreram atropelados no estado. Nos 6 primeiros meses de 2023, foram 585 casos, alta de quase 20%. Em Embu das Artes, o menino Gael, de 3 anos, morreu depois de ser atropelado por uma van. O motorista fugiu sem prestar socorro. O veículo foi flagrado por câmeras de segurança após o acidente. O condutor se apresentou à delegacia horas depois e vai responder ao processo em liberdade. Para especialistas, são necessárias mais fiscalização e ações educativas. O motorista ele tem que se antecipar aos problemas e tomar atitudes que realmente garantam a integridade. O índice de acidentes vai diminuir muito se mudar o comportamento dos motoristas. Veja agora outras notícias do dia. Presidente Lula sobrevoa queimadas no Pantanal. Desemprego no Brasil é o menor em 10 anos. Comitê de Política Monetária mantém taxa básica de juros. Líder do Hamas é morto em ataque aéreo no Irã. E acordo por cessar fogo em Gaza fica mais difícil. Em Paris, Marta é expulsa, Brasil perde, mas se classifica. No boxe, Bia Ferreira passa de fase e já garante medalha de bronze. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Falsos anúncios publicados por criminosos na internet renderam quase R$500 mil à empresa responsável por redes sociais e um aplicativo de mensagens. Foram usadas imagens falsas de políticos criadas por meio de inteligência artificial para chamar a atenção dos usuários. Seu Mário foi uma das pessoas que caíram no anúncio falso que usava o nome de uma empresa que trabalha com negociação de dívidas. O golpe começou a circular em janeiro deste ano em várias plataformas digitais da Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp. A promessa era de indenização por causa de um suposto vazamento de dados. Eu falei, nossa, até eu falei aqui em casa, eu tenho 17 mil para receber. Puxa vida. Mas, para receber a suposta indenização, era preciso pagar uma taxa de R$90. Cara de bobo, né? Completamente iludido, né? Apesar de denunciado pela imprensa, o golpe se prolongou pelos meses seguintes. Foi a partir daí que o Laboratório de Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro resolveu investigar a fraude. Nós conseguimos identificar milhares de anúncios e esses anúncios são apenas uma amostra do que acontece em termos de fraude nessas plataformas, porque a gente depende das políticas de transparência dessas plataformas e elas são muito limitadas. Na pesquisa feita a partir da análise dos conteúdos, foram identificados pouco mais de 4.300 anúncios veiculando o golpe. Todos usaram ferramentas de inteligência artificial para manipular trechos reais de vídeos de políticos, que apareciam então anunciando a falsa indenização.
A pesquisa também descobriu que os anúncios falsos renderam quase R$500 milhão à Meta, dona das plataformas. Uma plataforma, ela trabalha também na ação de segurança para os seus usuários. Então, ela é responsável por qual tipo de anúncio ela promove. Então, ela tem que se preocupar com essa questão de segurança do que ela está expondo para esses clientes. Seu Mário diz que se sente desrespeitado porque a Meta não fez a checagem correta dos anúncios. A Meta, esses caras têm que fazer a fiscalização para saber se eles vão publicar o site ou não, né? Não é o consumidor que vai ter que fazer isso. A empresa Meta não retornou o nosso contato. Depois de 5 anos sem novos registros de óbitos, o Paraná confirmou a morte de um bebê de 6 meses por coqueluche. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, de janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 300 casos da doença. A tosse insistente no início parecia uma virose comum, mas a advogada conta que na filha mais velha os sintomas se agravaram. De tanto que tossia, as costelas ficaram meio traumatizadas, assim, tipo como se fosse um trauma de ter uma batida. O diagnóstico demorou mais de 20 dias. Depois de 2 trocas de remédios, os médicos descobriram que a menina tinha coqueluche, uma infecção respiratória aguda, altamente contagiosa. O filho caçula de Aline também teve a doença, mas de maneira mais leve. Os sintomas mais comuns são tosse seca e prolongada, que pode causar falta de ar e, em alguns casos, levar à morte. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início do ano foram registrados 339 casos da doença, número recorde de casos desde 2022, quando foram registrados 245. Depois de 5 anos sem registro de óbito, o Paraná confirmou a morte de um bebê de 6 meses em Londrina, por causa da doença. Nos últimos 10 anos, esse é o segundo aumento significativo nos casos de coqueluche no Brasil. Desde 2014, quando o Programa Nacional de Imunizações resolveu incluir a vacinação em gestantes para imunizar também os bebês desde o nascimento. É muito importante a gente ressaltar que a proteção nos primeiros meses de vida, quando a criança ainda não foi vacinada, depende da vacinação da gestante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, entre os 2 meses e 4 anos de vida, a criança deve receber 5 doses da vacina e um reforço até os 12 anos de idade. Aline conta que a filha tomou as 5 doses e faltava apenas o reforço. A única maneira de evitar o aumento de casos é mesmo a prevenção através da vacina. E nesse momento de surto, adultos que lidam diretamente com o grupo mais vulnerável também devem se imunizar. Essas pessoas estão tendo acesso à vacinação com a intenção de proteger aqueles que são os mais suscetíveis a ter evolução grave e morte pela coqueluche. A gente tomou aqui, todo mundo tomou. Porque tinha que cuidar como se fosse Covid, tinha que usar máscara porque é altamente contagioso. Um ataque aéreo atribuído a Israel matou na madrugada desta quarta-feira o líder político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana. Após ameaças de retaliação do Irã, o primeiro-ministro israelense disse que aplicou golpes devastadores nos inimigos. Em pronunciamento à nação, Benjamin Netanyahu não citou o ataque em Teherã, mas alertou a população para uma possível retaliação. Dias desafiadores estão por vir. Estamos preparados para qualquer cenário e permaneceremos unidos e determinados contra qualquer ameaça, disse Netanyahu. Ontem à noite, Ismail Haniyeh participou da posse do novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. A cerimônia teve a participação de líderes de mais de 20 países, incluindo do Brasil. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ficou a poucos metros do líder do Hamas durante o evento. Segundo a imprensa iraniana, um míssil ou drone atingiu um prédio para veteranos de guerra onde o líder do Hamas estava hospedado. O grupo terrorista informou que um segurança também foi morto. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, disse que Ismail era um hóspede e prometeu punição severa. Já o recém-empossado presidente do Irã afirmou que o país vai defender a integridade territorial. O primeiro-ministro do Catar destacou em uma rede social que Ismail participava das negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Como pode a mediação ter sucesso quando uma parte assassina o negociador do outro lado? Escreveu Mohamed Al-Thani.
O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, negou o envolvimento dos Estados Unidos e afirmou que a Casa Branca nem sabia do ataque. Já o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, condenou veementemente o assassinato e declarou que repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. Ontem, um comandante do alto escalão do Hezbollah foi morto pelo exército israelense no Líbano. Fuad Shukra foi o responsável pelo ataque que matou 12 crianças e adolescentes nas colinas de Golã no sábado. A preocupação agora é o impacto dos ataques nas negociações para a libertação dos reféns do Hamas. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a morte do líder político do Hamas pode aumentar os conflitos no Oriente Médio. O chefe da divisão política dos terroristas vivia distante dos palestinos da faixa de Gaza. Para fugir de possíveis ataques, trocava de quartos em hotéis de luxo, principalmente no Catar. Segundo fontes internacionais, Haniyeh era visto com frequência em países do Oriente Médio e também da África. Ele atuava buscando fazer uma interlocução do Hamas junto com os países que financiam o grupo terrorista. Sem falar nas próprias ligações com o Irã. O Irã é o principal financiador do Hamas. A prova disso é que ele foi morto quando ele estava indo para Teherã para participar da cerimônia de posse do novo presidente iraniano. Ismail Haniyeh fazia parte há mais de 15 anos do alto escalão do grupo terrorista. Em 2007, quando o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, ele esteve à frente da expulsão da autoridade palestina da região e assumiu o poder durante 10 anos. Autoridades americanas classificam Haniyeh como um defensor da luta armada, inclusive contra civis. Segundo o Departamento de Estado americano, Ismail Haniyeh teve envolvimento em ataques terroristas contra cidadãos israelenses, inclusive o do dia 7 de outubro, que deixou mais de 1.200 mortos. A morte do chefe da divisão política do grupo terrorista coloca ainda mais dúvidas sobre o que pode acontecer daqui para frente na guerra. A comunidade internacional teme que o conflito se torne mais violento, se espalhe pela região, envolvendo outros países. A preocupação maior é com uma possível reação do Irã, inimigo declarado de Israel e apoiador do Hamas e também do Hezbollah no sul do Líbano. Nesse sentido, se a gente for ver o Irã e também o Hezbollah, o Hamas, eles sofreram agora os maiores golpes desde o início da guerra. Então, o que a gente pode esperar é que haja um aumento dessa chamada guerra das sombras, né, ou proxy war, uma guerra por procuração. Então, é esperado que a gente tenha mais ataques do Hezbollah no norte de Israel, que a gente tenha mais ataques dos Houthis, ou a gente pode ter um cenário em que a gente vai ter uma escalada maior, em que talvez o Irã ele tente atacar Israel novamente, como a gente teve em abril, que foi pela primeira vez um ataque direto. Para este especialista, a morte de Ismail Haniyeh pode comprometer as negociações para um cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas. Perde um interlocutor importante e, sobretudo, joga a situação toda numa instabilidade muito grande. A morte dele é um estopim importante para que outros ingredientes aí possam gerar um conflito mais explosivo. Previsão do tempo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber, Lid, como é que fica o tempo nessa quinta-feira. Boa noite. Vamos lá, Cris. Olha, seco e estável em grande parte do país. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma nova massa de ar seco vai influenciar o tempo nos próximos dias. O mês de agosto começa ensolarado em Florianópolis. À tarde faz até 21 graus. Em São Paulo, esquenta um pouco mais, faz até 24. Em Palmas, tarde quente com alerta para baixa umidade do ar, faz até 35 graus. A quarta-feira foi de sol e pouca chuva no Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos poucas nuvens sobre o continente. Amanhã, a combinação da alta umidade com o calor forma nuvens carregadas sobre a região norte e o litoral do Nordeste. No giro de temperaturas, faz até 26 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Goiânia e em Fortaleza, 31. E até 36 em Manaus. Vamos ao Tempo Delivery. A primeira participação é da Alessiana, de Senador José Porfírio, no Pará. Oi, Alessiana. Nesta quinta-feira tem previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. As máximas ficam em torno dos 35 graus. Na sexta e no sábado, tempo firme e abafado. Agora é a vez da Sandra. Ela está de olho na previsão para Londrina, no Paraná.
Boa noite, Sandra. O restinho da semana será sem chuva e com baixa umidade do ar para você. Na quinta faz até 28 graus, na sexta 29 e até 30 no sábado. Faça como elas, participe do nosso Tempo Delivery. Basta escrever uma mensagem com o nome de uma cidade, a hashtag você no JR e postar nas redes sociais. Cris, Celso, eu volto com vocês. Valeu, Lidy. Veja a seguir, Comitê de Política Monetária decide manter taxa básica de juros. Taxa de desemprego no Brasil cai para 6,9% e trimestre encerrado em junho tem melhor resultado desde 2014. Pesquisa aponta que 58% dos americanos acreditam em vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais deste ano. O Ministério da Fazenda publicou hoje uma portaria com as regras para o funcionamento de caça-níqueis, roletas e outros tipos de apostas online. Esses jogos seguem proibidos em ambientes físicos, mas as empresas terão autorização para fazer transmissões ao vivo com a oferta de apostas na internet. Atualmente, as empresas que oferecem essas apostas no Brasil têm os sites hospedados no exterior. A partir do ano que vem, as plataformas deverão ser hospedadas em endereços nacionais, como prevê a Lei de Apostas Esportivas, sancionada pelo presidente Lula no começo do ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve hoje a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. A decisão unânime já era esperada pelo mercado financeiro. Os integrantes do comitê destacaram que o cenário global incerto e a elevação das projeções de inflação exigem cautela. O Copom mantém a taxa inalterada desde maio. A Selic serve de referência para os juros cobrados em empréstimos e financiamentos. O desemprego no Brasil recuou para 6,9% no segundo trimestre. É a menor taxa para o período desde 2014. Voltar a trabalhar depois de 4 meses desempregada foi um alívio para a Vitória. É muito ruim, e não só por não ter o que fazer, não ter um propósito, e sim pelo dinheiro também que precisa, né? Uma hora ou outra falta. Além dela, a construtora em São Paulo contratou desde o início do ano outros 54 funcionários. A gente percebe dentro do nosso mercado um aumento significativo das vendas de novos imóveis. A gente está tendo que ampliar bastante a nossa operação em todos os departamentos. E não foi só aqui que o cenário melhorou. Entre abril e junho, o número de brasileiros ocupados voltou a crescer. A taxa de desemprego, que estava em 7,9% no primeiro trimestre, caiu para 6,9%. O mercado de trabalho teve o melhor resultado em um segundo trimestre desde 2014. O número de brasileiros com alguma ocupação formal ou informal foi o maior já registrado na pesquisa, quase 102 milhões de trabalhadores. Outro recorde foi dos empregos com registro no setor privado, mais de 38 milhões de vagas com carteira assinada. A gente deve continuar observando essa tendência de queda da taxa de desemprego para as próximas divulgações. Então, a gente está chegando aí em dezembro de 24 para uma taxa de desemprego próxima dos 6%. Houve crescimento também no rendimento do trabalho, que chegou em média a R$ 3.214, um aumento de 5,8% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E para o economista, o mercado deve seguir aquecido. A gente tem uma massa de rendimentos, né, dos trabalhadores mais elevada. Isso, consequentemente, vai sustentar consumo, né? Então, as pessoas vão acabar consumindo mais e isso vai manter a economia um pouco mais forte aí para este ano. Boa notícia para quem precisa recomeçar, como a Muriel, que acabou de conseguir um novo emprego. Eu estava desesperada, pensando em como ia pagar as contas. Agora eu posso voltar a pensar em voltar para a faculdade, em comprar o meu carro novamente, em comprar uma moto e daqui a alguns anos comprar minha casa finalmente. Ainda hoje, em Paris, Marta é expulsa em jogo da seleção feminina de futebol. O Brasil perde, mas se classifica. E veja a seguir, em visita ao Pantanal, o presidente Lula sobrevoa áreas queimadas. O motorista de carro de luxo que atropelou e matou um motociclista em São Paulo acumula mais de 100 multas de trânsito.
As supostas ameaças feitas pelo motorista do carro de luxo que atropelou e matou o motociclista em São Paulo foram anexadas ao inquérito que investiga o acidente. De acordo com o Detran, Igor Salceda estava com a carteira de habilitação bloqueada e acumulava mais de 100 multas de trânsito. As câmeras de segurança flagraram o momento da perseguição. As imagens mostram que o carro de luxo, dirigido pelo empresário, perseguiu a moto de Pedro Caíque Figueiredo, de 21 anos. A perseguição só termina quando o carro de Igor Salceda atropela o motoqueiro. Em depoimento, Igor contou que Pedro Caíque havia quebrado o retrovisor esquerdo do carro de luxo e que perdeu o controle da direção porque se assustou com o movimento do motoqueiro na rua. A namorada de Igor, Marielle Aparecida de Oliveira, também estava no carro. Ela prestou depoimento e disse que foi um acidente e o namorado não teve intenção de atropelar o motoqueiro. Igor Salceda foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e deve permanecer preso até o fim das investigações. Ontem, o Jornal da Record mostrou que o empresário também é acusado de perseguir de carro a família de um ex-sócio. A ação seria uma ameaça. A defesa de Igor Salceda diz que vai recorrer da prisão e que só vai se manifestar no processo. O Ministério Público de São Paulo pediu que a polícia junte ao inquérito as imagens da perseguição uma semana antes do empresário atropelar e matar o motoqueiro Pedro Caíque. Igor Salceda dirigia com a CNH bloqueada. Segundo o Detran, ele havia recebido mais de 100 multas de trânsito desde 2017 e havia acumulado mais de 485 pontos na carteira de habilitação. Segundo o Ministério dos Transportes, quase 9 milhões de motoristas estão proibidos de dirigir por estarem com a CNH bloqueada ou suspensa. Mas, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, os motoristas infratores continuam dirigindo porque existe falha na fiscalização. A sensação é que as punições são brandas e isso acaba por alimentar essa situação. Nós temos uma fiscalização que é difícil, nós temos um número de veículos muito grande. O presidente Lula sobrevoou hoje as áreas afetadas pelos incêndios no Pantanal. Lula esteve na Serra do Amolar, um dos pontos do Pantanal onde ainda há focos de incêndio e que preocupam as autoridades. Na sede do IBAMA, o presidente sancionou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Lula disse que se emocionou ao ver o trabalho de combate aos incêndios. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei emocionado hoje, em cima de um helicóptero, vendo o fogo pegando e vendo os brigadistas tentando apagar o fogo e vendo o trabalho unitário que está sendo feito entre todos os entes federados. A lei sancionada prevê a união do governo federal, estados e municípios para a criação de políticas públicas de combate e prevenção de incêndios ambientais. Também cria um comitê comandado pelo Ministério do Meio Ambiente para monitorar as ações. A lei que nós assinamos aqui vai ser um marco no combate a incêndio nesse país. Primeiro, porque a gente está reconhecendo o trabalho extraordinário que vocês fazem. Depois, é um projeto que foi feito por vocês. Segundo o governo de Mato Grosso do Sul, o Pantanal teve quase 1 milhão de hectares queimados pelo fogo neste ano. Área equivalente a 1 milhão de campos de futebol. Quando a gente soma todo o nosso efetivo, cerca de 890 profissionais fazendo esse combate. 491 das Forças Armadas, temos 331 do IBAMA e ICMBio, 38 da Força Nacional de Segurança e 10 da Polícia Federal. À tarde, o presidente inaugurou as obras de ampliação e modernização dos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. No segundo compromisso, Lula participou da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
O governo federal detalhou hoje quais ministérios serão afetados pelo congelamento do orçamento. Então vamos até Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. Os ministérios da Saúde e das cidades foram os mais afetados pelo congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano. Com essa medida, o governo prevê evitar o descumprimento do limite de despesas estipulado pelo arcabouço fiscal e manter as contas dentro do planejado. O congelamento de 15 bilhões de reais definido pelo governo atinge 30 dos 38 ministérios. Os maiores cortes foram nos ministérios da Saúde, com redução de quase 4 bilhões e meio de reais, e das cidades, com perda de mais de 2 bilhões. Também vão ter de reduzir despesas os ministérios dos Transportes e da Educação. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, responsável pelos principais programas sociais do governo, vai precisar economizar quase 1 bilhão de reais. O PAC, principal programa de obras do governo, teve 4 bilhões e meio de reais congelados. E as emendas parlamentares, verbas aplicadas conforme indicação de deputados e senadores, perderam 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós estamos cumprindo exatamente aquilo que o Congresso Nacional aprovou de forma muito positiva, que é o novo arcabouço fiscal, para mostrar que a gente vai seguir a regra. Isso é muito importante, não só para esse ano, para continuar atraindo investimento, segurar aumento do dólar, mostrar que a economia está no rumo certo. Não vai parar nenhuma obra que já esteja em andamento. Segundo o governo, os cortes por área seguiram o critério de preservação das regras de aplicação de recursos na saúde e na educação, dentro dos valores mínimos determinados pela Constituição. Os ministérios têm até terça-feira da semana que vem para definirem quais ações e programas os contingenciamentos e bloqueios deverão ser feitos. O governo também se preocupa com a taxa de endividamento do Brasil, que, segundo dados divulgados pelo Banco Central, atingiu no mês passado quase 78% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O dado indica a capacidade de uma nação honrar seus compromissos financeiros, o que pode impactar nos investimentos de grupos empresariais no país e no desenvolvimento econômico do Brasil. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A gente segue com o Jornal da Record. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar os recordes de imigração ilegal do atual governo. Donald Trump foi convidado para a convenção anual de jornalistas negros em Chicago. Outros políticos, como Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, já participaram de edições passadas. No evento, o candidato republicano afirmou que foi o melhor presidente para a população negra desde Abraham Lincoln. For the black population since Abraham Lincoln. E criticou o trabalho da vice-presidente Kamala Harris em relação à imigração ilegal. Ela diz que já esteve na fronteira com o México uma vez, mas não na parte certa da região. Kamala fez um trabalho horrível, afirmou Trump. O ex-presidente ainda defendeu que estrangeiros entrem no país, mas de forma legalizada. Kamala também foi convidada para o evento, mas não confirmou presença. Ela deve ser a oponente de Trump nas urnas em novembro. Uma nova pesquisa mostra que 56% dos eleitores acreditam que Donald Trump irá vencer as eleições, contra 42% de Kamala Harris. Quando a pergunta é feita aos que se declaram republicanos, 88% acreditam em Trump. Já entre os democratas, a confiança em Kamala é de 71%. Donald Trump seguiu para a Pensilvânia para mais um comício, enquanto o vice da chapa republicana, J.D. Vance, fez campanha hoje no Arizona e em Nevada. Os 3 estados são chave, porque tem muitos eleitores indecisos. Já Kamala Harris foi para o Texas, como conta o repórter Eliseu Caetano. A viagem de Kamala Harris para Houston aconteceu depois de uma reunião com o presidente Joe Biden na Casa Branca. O Texas é importante para a democrata porque é o estado que lida com a crise migratória. No comício de ontem, Kamala se comprometeu com uma abordagem eficaz contra a imigração ilegal. O assunto tem rendido críticas à vice-presidente,
que em breve deve ser confirmada como candidata nestas eleições. A partir de amanhã, o Comitê Nacional Democrata realiza uma votação pela internet sobre a nomeação de Kamala Harris. Ela será a única representante do partido. E o anúncio deve ser feito até a próxima quarta-feira. E a ginasta americana Simone Biles criticou a comida que está sendo servida na Vila Olímpica. Biles disse que não está sentindo o gosto da verdadeira culinária francesa porque a comida servida para os atletas é muito saudável. Os pratos franceses estão sendo criticados desde o início dos Jogos Olímpicos. A proteína seria o item que mais está em falta no cardápio. Algumas delegações estão contratando cozinheiros particulares para preparar as refeições. Veja a seguir. Em Paris, Bia Ferreira vence no boxe, vai para a semifinal e já garante medalha para o Brasil. Na Venezuela, Nicolás Maduro diz que vai apresentar as atas para provar que venceu a eleição. O Partido Progressista oficializou a candidatura de Marcelo Queiroz à Prefeitura do Rio de Janeiro. A convenção aconteceu hoje na sede do Partido Progressista, na Zona Sul do Rio. Marcelo Queiroz se formou em Direito e fez mestrado em Economia. Ele foi vereador no Rio de Janeiro entre 2012 e 2016 e deputado estadual entre 2018 e 2019. Hoje é deputado federal. A vice na chapa de Marcelo Queiroz será a vereadora Tereza Berger, do PSDB. A ideia é uma campanha para a gente colocar a bola no chão, trabalhar o Rio de Janeiro, sair um pouco dessa discussão pessoal, dessa despolarização muito focada em Brasília e pouco focada no Rio de Janeiro. Outros 3 pré-candidatos terão os nomes anunciados durante as convenções partidárias nos próximos dias. Tarcísio Mota, do PSOL, Rodrigo Amorim, do União Brasil e Juliette Pantoja, do Unidade Popular. Já oficializaram a candidatura o prefeito Eduardo Paes, do PSD, Carol Esponza, do Novo, Alexandre Ramagem, do PL e Ciro Garcia, do PSTU. Na Venezuela, subiu para 16 o número de mortes durante as manifestações. Mais de 1.000 pessoas foram detidas. Hoje, o presidente Nicolás Maduro anunciou que vai divulgar as atas eleitorais que podem comprovar a vitória dele. Na madrugada desta quarta-feira, um ônibus cheio de venezuelanos saiu de Caracas com destino ao centro de detenção de Mari Pérez. Até agora, cerca de 1.062 pessoas foram presas durante as manifestações contra a vitória de Nicolás Maduro na eleição. Hoje não foram registrados protestos, mas a população ainda está com medo de sair de casa. Ninguém quer ir para a rua trabalhar, afirma este morador. A crise política se agravou na segunda-feira, quando o Conselho Eleitoral do país anunciou que Maduro foi reeleito para o 3º mandato, sem apresentar as atas eleitorais. A oposição afirma que Edmundo Gonçalves Urrutia venceu com mais de 70% dos votos. O representante de Assuntos Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, declarou que o bloco não irá reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Os registros verificáveis deveriam ter sido fornecidos imediatamente, como em qualquer processo eleitoral democrático, disse Borrell. A Casa Branca voltou a pedir que o governo da Venezuela divulgue os resultados oficiais. Hoje pela manhã, Nicolás Maduro teve um encontro reservado com os ministros do Tribunal Supremo de Justiça, equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. O tema da reunião não foi divulgado. Depois ele concedeu uma entrevista para a imprensa internacional. Maduro disse que enfrenta uma tentativa de golpe e que vai apresentar 100% das atas eleitorais. Até agora, nenhuma ata com o total de votos de cada urna usada na eleição de domingo
foi apresentada pelo Conselho Nacional Eleitoral. Uma pesquisa nacional feita pela Real Time Big Data ouviu os brasileiros sobre as eleições na Venezuela. Para 73% dos entrevistados, o resultado das eleições que aponta o atual presidente Nicolás Maduro como vencedor não é legítimo. 13% disseram que sim e 14% não sabem ou preferiram não opinar. A pesquisa também perguntou se a Venezuela é uma ditadura ou uma democracia. 79% consideram uma ditadura, 15% uma democracia e 6% não sabem ou não opinaram. Sobre o posicionamento do presidente Lula de que não há nada grave na eleição da Venezuela, 73% discordam, 19% concordam e 8% não responderam ou não quiseram opinar. O Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas nesta quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O jogador de futebol Ángel Di Maria revelou que foi ameaçado de morte caso voltasse a jogar na Argentina. O craque de 36 anos disse que estava quase tudo certo para retornar ao Rosário Central, clube que o revelou, mas desistiu por segurança. Ele recebeu em casa uma caixa com a cabeça de um porco perfurada por uma bala. Lionel Messi também foi ameaçado recentemente por rivais do News Old Boys, que cogitou repatriar a estrela argentina. Uma venezuelana, um americano e um brasileiro foram presos por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essas prisões mostram como os traficantes usam a criatividade para tentar enganar a fiscalização e levar cocaína para o exterior. Pode até parecer que são bombons, mandiocas, cordas, quadros para decorar uma casa. Mas estes produtos escondem o verdadeiro objetivo dos criminosos: traficar drogas para outros países e lucrar muito com o crime. As mulas, como são chamadas as pessoas que transportam drogas, tentam burlar o sistema de segurança dos aeroportos com disfarces cada vez mais criativos, principalmente para traficar cocaína. Por isso, policiais federais são treinados para identificar os possíveis esconderijos. A gente conta com uma equipe policial dedicada para identificação de potenciais mulas do tráfico, assim como o uso de cães farejadores e também de toda a estrutura de segurança da aviação civil. Quase diariamente, passageiros são flagrados com drogas. No aeroporto do Recife, o scanner identificou cocaína dentro de cordas. No interior da trama, havia 2 quilos da droga. Em São Paulo, uma venezuelana que iria embarcar para o Catar foi pega com 178 embalagens de bombons, cinzeiros e porta-chaves. Todos os itens escondiam cocaína. Um americano de 72 anos também foi preso depois que cães farejadores identificaram drogas em molduras de obras de arte. O objetivo era levar 9 quilos de cocaína para Portugal. E um brasileiro de 23 anos tinha uma mala em que a estrutura era feita de cocaína. Ele foi detido. Só em Guarulhos, até junho deste ano, 229 passageiros foram presos transportando drogas. Uma rede de colaboração entre polícias funciona em mais de 50 países para combater o tráfico. A gente sempre em busca de novos meios e de troca de informações, para combater exatamente o uso do meio aéreo para a prática de ilícitos. Vamos ao quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris. A China lidera com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. 19 no total. A França, país sede, está em segundo lugar com 8 ouros, 10 pratas e 8 bronzes, somando 26 medalhas. E o Brasil aparece em 30º lugar com 4 medalhas, uma de prata e 3 de bronze. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com o 3º capítulo da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.